Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula do curso de Apocalipse. Eu convido você a estar abrindo sua Bíblia no livro de Apocalipse e hoje vamos estar estudando a nossa 10ª aula. Então, na aula passada, nós estávamos vendo, as 7 trombetas. Hoje vamos ver a guerra espiritual que vai acontecer a partir do capítulo 12 de Apocalipse, entre o povo de Deus e os inimigos de Deus. Na verdade, entre Deus e o Império Romano, literalmente falando, né? Então, o capítulo 12 do livro de Apocalipse dá início à segunda parte do livro de Apocalipse. A primeira parte do livro de Apocalipse foi do capítulo 1 ao capítulo 11. O capítulo 1 ao capítulo 11, ele apresentou um panorama geral do conflito entre a Igreja de Deus e o Império Romano. Essa primeira parte, esses primeiros 11 capítulos, nós vimos que a Igreja tem a garantia, a certeza da proteção divina, da proteção de Deus, que Deus está protegendo a sua Igreja. Por mais que Deus vai trazer a derrota, o castigo contra o Império Romano, a igreja não vai ser destruída. Agora, na parte 2, que começamos hoje com o capítulo 12 até o final do livro de Apocalipse, então, esses capítulos estão focados em como Deus iria trazer a sua justiça contra Roma e como essa destruição seria completa, mostrando que todos aqueles que se levantam contra Deus, contra o povo de Deus, ao longo de toda a história da humanidade, sempre foram frustrados. Só que o livro de Apocalipse vai mostrar essa batalha entre Deus e o Império Romano como uma batalha entre o lado do bem e o lado do mal. Parece um filme, de ficção científica, né? Ou um filme de heróis e bandidos. Então, mas olhando para os capítulos 12 e 13 de Apocalipse, a gente vai conhecer alguns personagens. Então, primeiro, o capítulo 12, mostra aí para a gente alguns personagens que são os participantes dessa guerra que estão junto com Deus, que a gente pode chamar aí para memorizar de forma mais fácil, o lado do bem. Então a gente vai ver uma mulher grávida, depois o livro vai falar de um varão, ou filho varão que vai aparecer, e esse filho varão também é um cordeiro. Depois vai falar de Miguel e seus anjos, e depois vai falar do restante da terra, dos 144 mil que ele já tinha falado lá atrás, acho que no capítulo 7. Então, quem são esses personagens? Então, a gente vai ver com calma. Essa mulher grávida está falando do reino de Deus, da igreja de Deus, que começou lá com Israel no Velho Testamento, até chegar como igreja no Novo Testamento, a velha e a nova aliança. O filho varão ou cordeiro, como sempre é Jesus Cristo. Depois a gente vê os anjos trabalhando para Deus, como Miguel e seus anjos, e depois a gente vê todo o povo de Deus, os cristãos salvos na terra e no céu, os famosos 144 mil que estavam aqui na terra, vão aparecer novamente no versículo 17 aí de Apocalipse capítulo 12 e depois no capítulo 14, tá bom? Então, o lado do bem apresenta os seus personagens, mas o lado do mal também apresenta os seus personagens. Então, na verdade, o que o livro de Apocalipse vai mostrar para você e para mim é que essa guerra, na verdade, é uma guerra entre Deus e Satanás, né? Então, o Império Romano e mais tarde o culto ao imperador, na verdade, são só instrumentos de Satanás. O verdadeiro inimigo de Deus é apresentado aqui no capítulo 12 de Apocalipse como o grande dragão, o acusador do povo de Deus. Quem está por trás de todas as coisas contra Deus e contra o povo de Deus?
o livro de Apocalipse vai falar que é Satanás. E para Satanás atingir o povo de Deus, para atingir os cristãos, e dessa forma atingir o próprio Deus, Satanás também tem os seus anjos. Também tem os seus anjos que são usados por Satanás. Mais tarde, no capítulo 13, o livro de Apocalipse vai falar da primeira besta e da segunda besta. Quem são essas bestas? Então, a gente vai ver com bastante calma, né? Eu estou só resumindo o que a gente vai estar estudando nos capítulos 12 e 13. Então, a primeira besta é o imperador romano, ou o próprio Império Romano. E a segunda besta é os falsos profetas, os falsos sacerdotes do Império Romano, que vão estar sendo usados principalmente para propagar o culto ao imperador. Essa obrigação que os cristãos e todo mundo está tendo de adorar ao imperador como Deus. Então, tudo isso a gente vai estar vendo com calma nos capítulos 12 e 13. Então, vamos começar pelo capítulo 12, né, falando então de cada um desses personagens à medida que a gente vai estudando os capítulos 12 e 13. E como eu sempre digo, sinta-se à vontade, se você quiser pausar, recomeçar, ler, assistir o vídeo de novo, para isso estar bem memorizado, esses personagens. Se você não memorizou, não se preocupe, a gente vai estar falando sobre cada um deles à medida que a gente estuda o texto da Bíblia. Sinta-se à vontade para pausar, para ler uma vez, duas vezes, quantas vezes você achar necessário ler os textos de Apocalipse. Eu não estou lendo os textos porque, né, senão as aulas vão ser muito longas, muito demoradas, e eu estou tentando, né, não ser tão cansativo, né, com aulas com mais de 30 minutos, né, então fica à vontade para parar o vídeo, ler o texto quantas vezes você achar necessário, tá bom? Então, capítulo 12, versículo 1. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Quem é a mulher? O que é o sol? O que é essa coroa com 12 estrelas? Então, essa mulher, dentro de todo o capítulo 12 e 13 de Apocalipse, é o povo de Deus. Ele começa mostrando o povo de Israel no Velho Testamento, quando Deus criou, né, as 12 tribos de Israel. Então, já falando dessa coroa com 12 estrelas, a gente tem as 12 tribos, ou os 12 patriarcas no Velho Testamento, né, que é, na verdade, o povo de Deus, né? E essa mulher, ou esse povo de Deus, está vestido com o sol e com a lua, de uma forma assim. O povo de Deus está guiado, adornado por Deus, que tem o controle do sol e da lua, dos nossos dois principais astros aí. Então, tudo está na mão de Deus. E Deus preparou um povo no Velho Testamento para a chegada do Filho, do Messias. Então, olha o capítulo 12, versículo 2. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então, de uma forma simbólica, essa gravidez dessa mulher está mostrando Israel, ao longo de 1.400 anos de história, sendo preparada ou preparando o mundo para a chegada do seu filho principal, Jesus, rei dos judeus, o Messias vindo da tribo de Judá. Então, essas dores do parto, na verdade, está dando todo um sentido literal, que terminando a velha aliança, está chegando aquele que faria a nova aliança entre Deus e agora todas as nações do mundo, e não somente com o povo do Velho Testamento. Então, a mulher grávida que dá à luz na primeira parte do capítulo 12 aqui é a Israel de forma carnal, as 12 tribos de Israel. Mais tarde, a Bíblia vai chamar Israel a igreja de Israel. Agora, a igreja é Israel espiritual. Deus criou a nação de Israel para que eles pudessem ser luz para
as nações que não tinham Deus. E a igreja vai ter essa mesma função de ser luz para os gentios, de ser luz para o povo que está nas trevas. A igreja precisa ser luz. Como Jesus várias vezes falou, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Então, a igreja tem esse sentido de trazer as pessoas que estão afastadas de Deus para junto de Deus. Assim como Israel no Velho Testamento deveria ter sido luz no meio de um povo gentil em trevas. Mais uma vez, né, quando a gente olha agora, versículos 3 e 4 fala do dragão. Aparece um dragão e ele dá muitas características desse dragão. Lógico, esse dragão é Satanás. Ele fala que esse dragão é grande, vermelho, tem 7 cabeças, 10 chifres, 7 coroas, 7 diademas, e com a sua cauda ele arrasta 1/3 das estrelas. Então, tudo isso mostrando que Satanás é poderoso. Satanás não deve ser ignorado no sentido que ele não nos atinge. Sim, ele sempre atingiu o povo de Deus, né? E agora, dentro do contexto de Apocalipse, Israel tinha sido atingida por Satanás e muitas vezes caiu no Velho Testamento, e agora o povo de Deus estava sendo perseguido por Satanás. Então, o dragão, ele vai falar no versículo 9, representa a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então, não sou eu que estou inventando aqui que o dragão é Satanás. O próprio capítulo 12, versículo 9, diz que o dragão é a antiga serpente. E a antiga serpente é Satanás, aquele que desde sempre enganou todo mundo, desde Eva até os dias de hoje. Então, o que eu queria chamar a sua atenção é que muitas vezes a gente perde tanto tempo brigando com os nossos irmãos, né, com os nossos irmãos em Cristo, sendo que a Bíblia vai falar que o nosso verdadeiro inimigo é Satanás e não os nossos irmãos. Né? Por mais que a gente tenha diferenças de ideias, de opiniões, de pensamentos, realmente quem tenta nos enganar e nos afastar de Deus é Satanás. E se algum irmão está fazendo isso, ele só é um instrumento de Satanás. Mas o verdadeiro inimigo do povo de Deus sempre foi Satanás. E voltando para o versículo 5, fala que a mulher deu à luz a um filho homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Então, esse filho é o Messias, né, prometido, Jesus. Fala que esse filho foi arrebatado para junto de Deus. Então, de repente, num único versículo, em poucas pinceladas, João vai desde a encarnação até a morte e ascensão de Jesus. Então, a mulher deu à luz a um filho, através da nação de Israel. Jesus veio como israelita, como judeu aqui na terra, viveu como um judeu, cumpriu o seu ministério, foi morto e foi arrebatado para junto de Deus e voltou para o seu trono. Só que, versículo 7 vai falar, houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e seus anjos revidaram. O que parece nesse texto é que o diabo tenta invadir o céu. Talvez a gente tenha uma grande tentação aqui de querer interpretar esse texto literalmente, como se Satanás tivesse tentado invadir o céu. Eu não consigo pensar nisso. Eu olho para essa passagem e vejo apenas como uma passagem apocalíptica, tentando mostrar que Satanás, enquanto Jesus estava aqui na terra, né, Satanás fez de tudo para matar Jesus. Tanto que conseguiu, Jesus foi morto. Só que quando Satanás pensou que matando Jesus ele tinha frustrado os planos de Deus,
A morte de Jesus trouxe vitória no céu, porque agora Jesus venceu a morte e o pecado. Então esse texto para mim, mas se você quer interpretá-lo literalmente, fica à vontade, mas eu só acho assim, ou a gente vai interpretar o livro de Apocalipse de forma literal ou simbólica. Então, eu vejo isso como uma representação simbólica. Não que Satanás tentou invadir o céu e destronar Deus, eu acho que ele não seria idiota o suficiente para fazer isso. Eu acho que é dentro do contexto onde mostra que Satanás, quando mata Jesus na terra, acha que tinha tido vitória por ter matado o Filho de Deus, mas a vitória é do céu. Porque com a morte de Jesus na cruz, Jesus pagou o salário do pecado. Como fala Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. E agora, através de Jesus, podemos ter acesso ao céu, acesso a Deus, perdão dos nossos pecados. Então, o diabo não pôde invadir o céu, mas será permitido ele continuar na terra ainda por pouco tempo. E o que o texto vai mostrar que o diabo vai fazer? Ele, matando Jesus, achou que ele teria destruído os planos de Deus. Mas ao invés disso acontecer, depois da sua morte, Jesus vai estabelecer a sua igreja. A mulher vai fugir para o deserto, né? E vai nascer a igreja. Satanás tentou destruir o povo de Israel, mas falhou. Mesmo que muitos judeus se afastaram de Deus, mesmo que muitos judeus até negaram Jesus, não aceitaram Jesus aqui na terra, mas a igreja de Jesus foi estabelecida, fisicamente, humanamente aqui na terra, como povo de Deus. E agora o que Satanás vai fazer? Satanás vai tentar destruir a igreja. Satanás vai tentar até impedir o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Então, se você olhar no livro de Atos, capítulo 2, você vê a igreja de Deus sendo estabelecida. Quando Pedro e os outros 11 apóstolos fazem aquele discurso e 3.000 pessoas aproximadamente são batizadas, a igreja de Deus foi instituída na terra. Satanás vai tentar destruir a igreja como uma instituição. Vai tentar impedir que a igreja seja instituída, mas não tem vitória. Falha novamente, porque a igreja recebeu a proteção de Deus e foi estabelecida na terra, como reino de Deus aqui na terra. E agora? Satanás falhou 3 vezes. Ele não conseguiu destruir o povo de Israel, não conseguiu destruir Jesus, não conseguiu destruir o estabelecimento da igreja. Agora só resta uma coisa para Satanás: irar-se contra os descendentes da mulher, ou seja, contra cada cristão individualmente, e tentar impedir esses cristãos de serem fiéis. Versículo 17 do capítulo 12 fala: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Eu vou repetir para te ajudar a entender algo que parece um pouco complexo. Então, Satanás tentou perseguir a mulher, ou seja, tentou perseguir o povo de Deus como nação de Israel. E teve muito sucesso. Israel se dividiu em tribos do norte e tribos do sul. Israel depois tentou levar o povo de Israel como Satanás tentou levar o povo de Israel como escravos para a Síria, para a Babilônia. E parecia que tinha tido vitória, mas Deus trouxe o povo de Judá de volta para Jerusalém, restabeleceu a cidade de Jerusalém e a mulher ainda teve vitória. Porque em Jerusalém, ou em Belém, para ser um pouco mais exato, nasce da tribo de Judá, da mulher, o filho do homem, o filho de Deus, Jesus. Satanás não conseguiu destruir a mulher, ele vai tentar destruir Jesus.
e persegue Jesus desde o início do seu ministério. Mateus capítulo 4, você vê Satanás tentando convencer Jesus a adorá-lo, a se jogar de um precipício. E ao longo do ministério de Jesus, Satanás tenta perseguir Jesus e não tem vitória. Mesmo quando ele mata Jesus na cruz, Satanás só fez aquilo que era plano de Deus, Jesus morrer pelos pecados. Agora, Satanás tenta impedir Jesus de estabelecer a igreja, mas não consegue. A igreja foi estabelecida em Atos capítulo 2. E a igreja vai continuar existindo na terra até a volta de Jesus. Agora só resta uma coisa para Satanás: perseguir individualmente cada cristão, cada cristã. De agora em diante, Satanás vai, como um leão, tentar devorar um por um de cada cristão fiel. Então, toda essa perseguição que os cristãos estão passando pelo Império Romano, o livro de Apocalipse está mostrando que é essa tentativa desesperada de Satanás tentar destruir a fé individual de cada cristão, de cada cristã. Sinta-se à vontade para ler 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, onde ele mostra isso, que Satanás está ao nosso redor como um leão tentando devorar. Cada pessoa que se afasta do reino de Deus, cada cristão, cada cristã que se afasta do seu relacionamento com Deus, Satanás consegue o seu objetivo, que é afastar um por um dos cristãos agora, já que ele não conseguiu destruir a igreja como instituição. Só resta a ele tentar individualmente perseguir a você e a mim. Então, capítulo 12 do livro de Apocalipse é um capítulo maravilhoso, que mostra que fazemos parte do povo vitorioso. Você e eu fazemos parte do reino de Deus, reino que tantas vezes foi perseguido por Satanás e todas as vezes foi vitorioso contra Satanás. Todas as vezes que Satanás tentou fazer algo contra Deus, ele foi derrotado. Mas agora, individualmente, compete a você e a mim sermos fiéis a Deus. E isso, Satanás também não consegue nos impedir. Só você consegue tomar a decisão de parar de seguir a Deus. Só você consegue tomar a decisão de não se tornar um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus. Só você que já é discípulo, seguidor, seguidora de Jesus, consegue tomar a decisão de parar de segui-lo. Satanás vai fazer de tudo para te impedir. Satanás vai fazer de tudo para te convencer que não vale a pena permanecer fiel. Mas o povo de Deus é vitorioso porque nós sabemos que a nós pertence o reino dos céus. Esse reino que foi estabelecido na terra como igreja vai, como foi visto na aula anterior, vai continuar vitorioso, mesmo quando impérios humanos caiam, mesmo quando impérios humanos fracassam. O império de Deus, o reino de Deus, a igreja de Deus, individualmente na sua vida, na minha vida, continua vitoriosa. Então, que o Senhor nos abençoe para continuarmos fiéis individualmente, cada um fazendo a sua parte, e como consequência, coletivamente, a Igreja de Deus continua poderosa e forte aqui na terra, lutando contra Satanás. Que se hoje ele não está usando o Império Romano, ele vai usar o que ele puder para tentar te afastar de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, para que você continue fiel, para que você continue perseverante no caminho do Senhor. Amém? Até a próxima aula. Que Deus te abençoe.